Jan Yaman participou do programa É o Hormigueiro e nesse vídeo eu vou trazer para vocês detalhes da participação do ator turco Jan Yaman nesse programa, onde ele falou sobre El Turco, também teve outros quadros bem legais, divertidos. O Jan estava bem solto na entrevista, novamente foi elogiado pelo seu domínio no espanhol. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês todos os detalhes, vou trazer para vocês alguns trechos que foi disponibilizado pelo programa na rede X, lá no Twitter. E eu traduzi e vou trazer então para vocês aqui os principais trechos dessa entrevista. E eu vou começar com o momento que Jan fala sobre El Turco, que está nesse momento, né, sendo bastante falado na Espanha, já que teve a sua grande estreia. Jan falou, bom, El Turco. Digo de novo, o título já diz tudo. El Turco, e a produtora ele também elogia bastante que a produtora de El Turco é a sua produtora favorita da Turquia. Quando eu trabalhava na Turquia, eu fazia apenas comédias românticas. E essa produtora sonhava em trabalhar comigo um dia. Mas eles nunca faziam comédias românticas. Então, quando eu mudei a minha trajetória, fui para a Itália, me coloquei à prova, com outros gêneros, outros idiomas, e eles, ironicamente, me encontraram, me chamaram e trouxeram esse projeto. Eu fiquei muito feliz, conta ele, porque havia muitas dinâmicas que me faziam feliz. A produtora, que é incrível, ele fala, e essa foi a primeira série totalmente rodada em inglês na Turquia, e a primeira, e talvez seja a última, ele fala. Por isso também é tão especial. Ele fala sobre ter um elenco internacional e o título. E também a história é verdadeira porque essa cidade realmente existe. Aí ele começa a contar um pouquinho sobre El Turco. Em Moena, na Itália, ainda existe a estátua desse herói. E uma vez por ano, eles colocam bandeiras turcas e celebram esse herói, dizendo que são turcos, mesmo sendo italianos. Então a história é real, é verdadeira. Ela se associa muito à minha história também. O Jan sempre fala, né, que se identifica com essa história. Então aqui ele fala sobre essa trajetória dele que foi difícil e a gente sabe muito bem. Ele fala assim, eu também fui para a Itália, eu sofri muitas injustiças lá. Um pouco essa história se conecta comigo. Gravamos essa série antes de Sandokan, que é outra série minha. Aí ele fala, filmamos na Hungria, lembra, né? Ele passou aquele friozão por lá. Aí ele diz que os treinamentos que ele recebeu lá para o seu personagem foram muito úteis também para Sandokan. Então, como ator e como pessoa, ele diz que foi um período muito intenso para ele e que ele cresceu enormemente. Aí, nesse momento, esses bonequinhos, em tom de brincadeira, falam. Diz pro Jan que ele tem mais vocabulário do que ele, que é impressionante. Aí, nesse segundo trecho que eles também postaram lá na Rede X, mostra eles tentando transformar o Jan, assim, pra ele não ficar tão bonito. Né? Já que a beleza do Jan chama atenção, ele já provou, obviamente, que não é apenas um rosto bonito, mas a beleza chama atenção, né? Então, ele brincou assim, seria possível te deixar um pouco mais feio? Aí o Jan entra ali na brincadeira e diz que já tentaram muitas vezes, mas não conseguiram. O pessoal dá risada na plateia. Aí o apresentador diz, não me subestime, vou te mostrar um dos meus segredos. Aí ele mostra ali variadas coisas pro Jan botar, né, pra tentar ali brincar um pouco, botar um óculos estranho, né, botar uma dentadura postiça, né. Então ali eles brincam um pouco nesse momento, ele pergunta pra plateia se o Jan ficou feio, eles dizem que não. Então é um momento descontraído. Aí depois aparece uma foto do Jan e eles comparam, né, o Jan tá sem barba, uma foto antiga dele, né. E eles dizem, você tem uma semelhança interessante com o nosso presidente do governo.
Aí ele disse, se eu cortasse meu cabelo agora, poderia tranquilamente interpretar um garoto do ensino médio. Ou o presidente do governo da Espanha, ele fala. Olha o Pedro Sanches. Tudo ali, né, num tom de brincadeira, né, um programa muito leve. Aí diz, você se parece com ele, ó. Aí o Jean diz que naquela época, né, ele tinha 28, 29 anos, tinha que ver agora, né, agora que ele tá com 36. Aí eles falam, o presidente também. Aí eles fazem também uma montagem ali de botar um cabelão no presidente, né? Se ele tivesse o cabelo do Jean e a barba, e brincam, olha ali, né? Ficou igual, ficou ótimo, né? Então, mais um momento descontraído do programa. Aí eles comentam ali também, se para atuar é preciso piscar pouco, algo mais ou menos assim. Eles perguntam pro Jean se isso é verdade, ele diz que não. Bom, no meu caso é verdade, depois ele volta a dizer brincando, eu não pisco muito, então sai naturalmente. Então faça esse movimento com a língua, aí ele mostra esse movimento, né, quando ele tá com a boca seca, que os diretores sempre chamam a atenção dele por causa disso, mas que os seus fãs gostam. E o pessoal volta a bater palma. Como eu falei, o Jean tá super solto e dominando o espanhol de forma formidável. Aí, depois, mais pra frente, eles falam com o Jean sobre série longa. Se você está numa série longa, ele pergunta, imagina que a sua primeira série já se passaram 8 anos e a série continua porque faz sucesso. Aí ele pergunta pro Jean o que ele acha. É melhor continuar para garantir o trabalho ou sair no momento certo para fazer outras coisas? Aí o Jean diz que depende da série. Aí ele fala sobre Sandokan, por exemplo, que a gente sabe que vai ter aí outras temporadas. Ele disse que poderia fazer Sandokan a vida toda, porque é algo icônico, é um outro nível, né, um outro desafio. Mas ele ao mesmo tempo diz que ele é contra fazer muitas temporadas. Ele diz que esse foi o motivo pelo qual ele saiu de Viola com Memari, né, que ele queria fazer aí outras coisas. Eu quero mudar, não quero me repetir, quero crescer verticalmente na minha carreira. E ele diz, é preciso saber o momento certo, saber quando parar na vida. E eu concordo super com ele nessa colocação. Eu acho que é maravilhoso, né? Quando uma série dá super certo, tem variadas temporadas, mas eu acho que todo ator gosta e sonha com essa questão de se reinventar. E o Jean já falou variadas vezes que ama um desafio. Bom, pessoal, esses foram alguns trechos que eu consegui traduzir para vocês. A entrevista foi maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado desses trechinhos. Tentei compartilhar com vocês o máximo possível. Como sempre, agradeço muito a sua companhia aqui no canal, a sua presença. Muito obrigada. Nos vemos em breve com notícias e novidades. Até o próximo vídeo. Fui!